Bom, eu comecei o meu trabalho aqui no Museu de Astronomia em 1985. Eu estava no 4º período da faculdade de Arquivologia, que eu estudei na UF, e vim trabalhar aqui numa época que o museu estava começando e estava contratando estagiários para várias áreas. Quando o museu começou, em 1985, em março, e eu comecei a trabalhar em agosto, ele não tinha um arquivo formalizado. Uma instituição nova, ela começa ainda a constituir o seu arquivo institucional aos poucos. Mas, naquela época, ela já mantinha a guarda de uma parte da documentação do Observatório Nacional e uma parte da documentação do CNPq. Então, começamos a trabalhar e essa documentação ela estava muito dispersa no campus do museu, em armários, em várias salas, inclusive nas cúpulas. E, aos poucos, fomos trabalhando essa necessidade de se criar um espaço físico para o arquivo. Foi só um ano depois da criação do MASP, lá para segundo semestre de 86, mais ou menos, que nós conseguimos um espaço que pertencia ao Observatório Nacional, que era uma garagem. Então nós resolvemos fechar aquela garagem para instituir ali o arquivo do MASP. Mas a ideia era que fosse um prédio provisório. Mas esse provisório durou esses 30 anos, né? Um pouco menos de 30 anos. E naquele espaço provisório nós começamos a implementar as atividades de arquivo institucional, que significa o quê? Começar a recolher os documentos produzidos pela própria instituição e também implementar uma política forte de aquisição de arquivos pessoais de cientistas. Fizemos isso durante muitos anos e hoje nós podemos dizer que estamos consolidados nessa área de receber arquivos pessoais de cientistas. Começamos a fazer um bom trabalho de organização dessa documentação. E no início nós corríamos muito atrás desses arquivos que ficavam escondidos na casa das famílias, ou inacessíveis, ou até mesmo desconhecidos. E hoje não, hoje a gente já se orgulha porque os próprios cientistas batem à nossa porta oferecendo seus arquivos. Então isso é fruto do trabalho que nós fizemos. Para cada arquivo que a gente recebe por doação, a gente organiza e produz um inventário. Então aqui tem alguns exemplos de arquivos que a gente organizou nesses anos todos. E depois desenvolvemos uma base de dados, que hoje ela foi reconfigurada e se chama Zenit, onde a gente insere as informações desses arquivos pessoais na base. Então essa base está online já tem mais de 10 anos. E o pesquisador ele pode então cruzar as informações de arquivos diferentes. Ele pode buscar por tema, ele pode buscar por data e assim a base vai informar se aquele tema ou aquela data tem em qual arquivo. Bom, o trabalho de organização dos arquivos pessoais de cientista, ele consiste em tornar acessível documentos antes inacessíveis, escondidos ou que, enfim, completamente desconhecidos. O que nós fazemos? Nós trazemos esse acervo para cá. Em algumas situações, nós mesmos avaliamos e selecionamos os que serão incorporados e aqueles que não serão incorporados. Em alguns casos, a própria família faz isso. Então, a documentação chega. A primeira coisa que a gente precisa fazer em termos de etapa, seria identificar esses documentos para conhecer o conteúdo, para conhecer as atividades que produziram esse documento. Em paralelo a isso, a gente precisa necessariamente estudar a biografia de vida dessa pessoa, né, dessa figura, desse acervo. E isso é muito importante, porque a gente precisa mapear toda a sua trajetória profissional, os lugares onde ele trabalhou, onde ele atuou, o que ele fez, até para retroalimentar o nosso trabalho de identificação. Depois a gente faz uma separação em classes desses documentos, sempre visando identificar o que aquela pessoa estava fazendo que precisou produzir aquele documento, é o que a gente chama das atividades e das funções que a pessoa desempenhou e por conta disso ela produziu documentos ou recebeu e acumulou documentos e a gente mapeia isso para fazer um grande quadro de classificação
E aí sim a gente vai montando esses dossiês que tem a ver com os eventos, e aí fazemos a descrição desses dossiês. Então, na verdade, o que nós temos aqui nos inventários nada mais é do que a descrição desse conjunto de documentos. Então, em alguns casos a gente recebe fotografias, em outros casos a gente recebe também mapas, slides, cartões postais. E também recebemos objetos. É muito comum cientistas que recebem premiação, placas comemorativas, cientistas que são professores e recebem placas de alunos. Então, nós também temos uma considerável coleção de moedas, de medalhas e de placas comemorativas no nosso acervo. Então, tudo que chega junto com um acervo, ele é descrito no inventário. Então, cada um desses inventários tem a totalidade dos documentos que foram doados. Podem ter livros também, periódicos, então a gente não tem restrição com relação ao tipo de documento que vamos receber. Esses acervos, conforme eles vão sendo inventariados e publicados e inseridos na nossa base, eles se tornam fonte de pesquisa para a história da ciência. Então, tem muitos documentos que nós encontramos nesses arquivos pessoais que nós não vamos encontrar similar em nenhum arquivo institucional. Então, por isso eles se tornam uma fonte cada vez mais procurada por pesquisadores, não só para reconstituir uma trajetória de vida, uma biografia, como também para construir uma trajetória institucional, como aquelas instituições funcionavam. E fora isso, é muito importante conhecer a própria ambiência, às vezes a vida familiar, a vida social, para entender como a pessoa trabalhava, como ela tinha um ambiente familiar e um ambiente profissional que possibilitou, então, a trajetória e os feitos que os cientistas conseguiram conquistar. Esse acervo também tem sido utilizado para alunos de pós-graduação. Nós mesmos tivemos durante 5 anos, ofertamos o curso de especialização em preservação de acervos e ciência e tecnologia, e alguns desses acervos foram fontes para pesquisas acadêmicas de alguns alunos que tinham alguma questão arquivística para questionar e para estudar. Então, esses acervos também estão sendo alvo disso. Agora, recentemente, tivemos aprovado pela CAPES e esse ano começou a primeira turma do nosso curso de mestrado profissional em preservação de acervos de ciência e tecnologia, e a gente espera que os alunos daqui para frente possam usufruir desse material também como estudo para os seus trabalhos acadêmicos, assim como o nosso acervo museológico também já tem sido muito utilizado nessas pesquisas de alunos de pós-graduação. Então, esse trabalho de muitos anos foi fazendo com que a nossa necessidade de espaço de guarda também precisasse ampliar, porque fomos recebendo muitos arquivos, o próprio arquivo institucional do MASP foi crescendo e o espaço que a gente estava ocupando já estava inadequado. Quando projetamos esse prédio que estamos hoje, nós já projetamos espaços diferenciados para essas atividades, que é o que nós vamos ver, onde nós temos um espaço de guarda de acervo já de acesso restrito, mais seguro, de controle climático, um espaço de consulta do pesquisador, que é um espaço que tem uma ampla vigilância, e as salas de trabalho mais reservadas, e de tal forma, planejamos de tal forma que a circulação dos documentos nesse ambiente, ela é feita de forma mais segura, porque é de acesso restrito, não são áreas, o acervo não passa por áreas de grande circulação. Esse espaço aqui é a guarda de documentos textuais, são documentos que em sua maioria ele está no suporte papel, foi um espaço por nós projetado para receber especificamente esse tipo de documento, porque ele tem uma temperatura e uma climatização adequada para o suporte em papel. Nós temos uma porta corta-fogo, todos os nossos depósitos eles têm porta corta-fogo, e colocamos esse mobiliário deslizante, que ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que as estantes fixas, além de proteger melhor o arquivo, não só da temperatura, de umidade, de sujeiras, mas ele também fica trancado, fica mais protegido de algum acesso indevido. O pesquisador ele chega aqui, ele solicita um documento, nós viemos aqui no depósito, pegamos o documento, ele sobe do lado de fora do corredor no monta-carga, para não precisarmos circular com a documentação dentro dos espaços de área comum
da instituição. Então foi planejado para isso, para que daqui do depósito ele vá direto à sala de consulta sem ficar fazendo uma circulação pela instituição. Aqui nós temos as primeiras caixas que estão aqui nesse acervo, são documentos de arquivos pessoais de cientista. Nós estamos iniciando a mudança e aqui ele fica mais protegido, porque dentro das caixas esses documentos eles ficam armazenados com papel especial, em folders, eventualmente até em caixas, dependendo do material, e dentro das caixas e depois fechado no arquivo. Então ele fica triplamente protegido assim, dessa maneira. O nosso objetivo é, aos poucos, ir digitalizando esse material que é de guarda permanente, colocando disponível na nossa base de dados Zenit, de tal forma que o usuário pode, de sua residência mesmo, acessar os documentos sem precisar vir fisicamente aqui e que, de forma que esses documentos recebam o menos manuseio possível, que o manuseio é sempre um risco de dano ao acervo. Então, o nosso objetivo é esse. Esse espaço aqui, esse depósito, é um depósito que nós chamamos para documentos iconográficos e cartográficos. Aqui nós então fizemos essas gavetas da mapoteca, elas são um pouco mais estreitas em termos de altura do que o padrão do mercado, justamente porque aqui para condicionar mapas e cartas a gente não pode colocar um volume muito grande, temos que colocar menos para não dar peso. Então preferimos fazer gavetas menores e mais quantidade. Nós costumamos receber, junto com os arquivos pessoais de cientistas, alguns objetos, como, por exemplo, medalhas, placas comemorativas, eventualmente algum objeto que tenha uma ligação muito direta com o cientista. Então aqui nós guardamos nessas gavetinhas esse material. E aqui a gente vai fazer uma sala, ele tem uma climatização separada das demais, que vai ser ligeiramente mais fria, que é onde a gente vai guardar o nosso acervo em películas, como, por exemplo, negativos flexíveis, slides. E aqui nós temos uma série de gavetas que elas são forradas com tapete, e aqui nós pretendemos acondicionar o material que nós temos mais frágeis, como, por exemplo, as chapas de vidro, né? Chapas fotográficas em vidro, que são um material bem mais frágil para a gente manter. Então, a gente aqui já forrou essas gavetas com um tapete. Bom, aqui é o espaço que a gente carinhosamente chama de aquário, é a nossa sala de consulta. Nós planejamos ela da seguinte maneira: ela tem as divisórias todas de vidro, vidro de cima até o chão, porque o objetivo é privacidade zero aqui dentro. E nós temos então as salas de trabalho após essa divisória de vidro. Então nós podemos fazer uma dupla vigilância, além de termos aqui na sala um atendente, nós que estamos trabalhando no processamento dos acervos nas nossas salas de trabalho, por meio das janelas a gente consegue fazer uma dupla vigilância, se for o caso. E nossa intenção também é colocar uma câmera de vigilância aqui também, para que a gente possa controlar de nossos monitores, das nossas salas, a movimentação que é feita aqui dentro. Essa sala aqui é uma sala dedicada à digitalização de acervo. Nós temos alguns aparelhos, alguns scanners, onde nós estamos desenvolvendo o nosso projeto de digitalizar acervos. Já temos 2 já na nossa base de dados Zenit. Esse aqui é um equipamento importado da Alemanha e apropriado para documentos mais frágeis e que ele faz compensação de lombada, então ele nos ajuda muito nos nossos documentos mais especiais. Como o nosso trabalho aqui é muito especializado, são arquivos de cientistas nas áreas mais de ciências exatas e da terra e engenharias, etc., nosso público-alvo é um público mais especializado, então é o pesquisador da história da ciência e aquele que tem interesse nessas ciências específicas que nós temos aqui contempladas no nosso acervo. O pesquisador que vem até aqui, ele se cadastra para nós termos as informações sobre ele, e uma coisa que a gente também pergunta é o tema de sua pesquisa, porque ao final do ano a gente é capaz de dizer não só a quantidade de pesquisadores que recebemos, mas também precisamos saber o que esses pesquisadores estão buscando no nosso acervo.
A nossa trajetória nesses 30 anos mostra que o nosso acervo ele é voltado basicamente para esse público mais especializado, muito embora a gente já tenha também atendido aluno de primeiro e segundo grau que querem fazer um trabalho, mas é muito raro, não é o nosso público-alvo, aquele que a gente pretende atingir com as nossas descrições e a nossa indexação. Então, o nosso trabalho todo aqui ele é muito especializado, por isso ele atende a um público mais especializado.